Muito bem, depois de tantas leituras e salmos, nós agora temos 1h30 para fazer uma homilia, que contemple todas essas leituras que nós escutamos da liturgia da palavra. Essa missa, ela durava muito mais, Ela terminava com o amanhecer. De manhã as pessoas rezavam a missa da aurora para marcar justamente o momento da ressurreição do Senhor. Mas, como está tudo abreviado, Vamos ver o que nós conseguimos fazer em pouco tempo, mas buscando destacar a profundidade desta celebração. Nós vivenciamos todo o período da Quaresma dentro de um espírito de contrição, vivendo com penitências, jejuns, mortificações, buscando realizar na nossa vida propósitos que nos levassem a Deus. E hoje nós estamos aqui para cantar o aleluia, cantar o glória, porque uma boa notícia foi proclamada a todos nós. Qual notícia foi proclamada a todos nós? Ele não está aqui, ressuscitou. Diante dessa proclamação desses dois homens com roupas brilhantes, como nos diz São Lucas, é importante que nós possamos trazer para a nossa vida o que isso significa. Porque, uma vez que toda a Quaresma nos coloca em vista desta festa, a nossa vida particular deve estar em vista de Cristo, deve estar em vista da vida eterna. Por isso, o que nós colhemos desses dias de Quaresma e o que nós queremos aqui realizar com esta grande celebração, a mãe de todas as liturgias, a celebração mais importante do ano e talvez a menos valorizada dentro do nosso mundo católico. De todas as celebrações importantes, desde a quarta-feira de cinzas, hoje nós vemos mais lugares vazios. Graças a Deus, parece que tem mais gente do que o ano passado. Isso é bom. Mas nós também não podemos deixar de fazer menção a essa falta de consciência que o nosso mundo católico tem vivenciado em relação à vivência celebrativa da Eucaristia. Nós ficamos estacionados na Via Sacra, na estação da morte de Jesus, nas estações que marcam os sofrimentos, e não conseguimos contemplar a vida. Não conseguimos nos imergir dentro daquilo que é o movimento do amor e da misericórdia de Deus que nos alcança. A igreja, no Sábado Santo, começa o seu dia com uma homilia do século IV, que diz: desperta, homem, tu que dorme. Esse homem que é convidado a despertar é o primeiro homem e a primeira mulher. E aí relata a descida de Jesus Cristo à mansão dos mortos. Depois que o Senhor é sepultado e faz a experiência da morte, Ele desce. Ele desce à profundeza da mansão da morte e ali resgata aqueles que nos colocaram nessa condição da separação de Deus, que colocaram essas algemas da escravidão do pecado na nossa vida, para que nós percebamos que nem eles estão perdidos. E o Senhor cura na origem. E se nós não buscarmos curar na origem os nossos males, os nossos pecados, então nós ficaremos estacionados na via crucis da morte, apenas contemplando o horror de Jesus Cristo crucificado e não avançamos. Talvez por isso temos dificuldades para lidar com a morte dos nossos entes queridos, amigos, não temos muitas vezes compreensão para entender que a dinâmica de Deus é diferente e o evangelho que nós escutamos hoje é para nos resgatar desta falsa ou desta má compreensão da presença, do amor, da vida de Deus junto de cada um de nós. O movimento de Deus, ele é muito mais profundo do que o nosso. Quando nós recuperamos esta grande homilia do Sábado Santo do século IV, nós percebemos quão profunda foi a ação misericordiosa de Deus. Resgatou aqueles caídos, aqueles que instauraram o pecado no mundo, que nos privaram da graça. Se éramos herdeiros da graça,
somos agora herdeiros do pecado e vamos passando isso de geração em geração, mas não como uma mensagem de desesperança, mas uma mensagem da certeza da vida que se renova em Deus. Não sei se vocês perceberam, mas me chamou a atenção que em um dos salmos vocês cantaram mais bonito e mais forte, acompanhando o coral. O refrão que vocês cantaram mais bonito, mais profundo, mais forte, enquanto comunidade reunida, dizia: a minha alma tem sede de Deus. A minha alma tem sede de Deus. E nós precisamos ter consciência disso, da nossa sede, da nossa necessidade de Deus, que nós só vamos realizar a nossa caminhada de forma integral quando nós permitirmos que o Senhor nos conduza, quando nós fizermos com que a nossa vida esteja à luz da sua vida, da sua presença e do seu amor, e não afastados, distantes. O caminho de retorno, a perseverança no seguimento a Jesus Cristo é muito mais exigente. O mundo tem propostas muito mais sedutoras, mas que não levam à vida. Por isso, a pergunta desses homens àquelas mulheres é fundamental para que nós possamos entender a grande mensagem da celebração da Páscoa. Por que estáis procurando entre os mortos aquele que está vivo? Por que procuramos o Senhor onde Ele não está? Enchemos a nossa vida de tantas perguntas que nunca vamos conseguir responder, porque nós estamos buscando a Deus num lugar diferente, ou não estamos compreendendo quem é Deus de fato. E aqui está o Senhor, a luz do mundo, que se entrega em primeiro lugar para nos resgatar de nós mesmos. Essa escravidão que Jesus rompe quando faz o seu encontro na mansão dos mortos com os nossos primeiros pais, é para nos libertar de nós mesmos. A escravidão que nós impomos sobre nós é como entrarmos num lugar que não tem janela, que só tem uma forma de sair. Trancamos a porta, enfiamos a chave por baixo. E aí acabou. Então nós precisamos de alguém que possa nos resgatar da prisão que nós criamos. E quem é que pode nos resgatar? É o Senhor. Mas nós precisamos continuar esta relação de comunicação com o Senhor, buscando a vida, não sinais de morte. O mundo está cheio de sinais de morte. Quantas guerras, divisões na igreja, divisões na família. Tudo isso é obra do diabo. E nós precisamos buscar realizar entre nós a obra de Cristo. Nós entramos na igreja entronizando esta grande vela, representando Cristo ressuscitado, dizendo: eis a luz de Cristo. E é esta luz que vai iluminar as nossas vidas. Mas ter a consciência de que, em primeiro lugar, deve iluminar o nosso interior. As maiores trevas que nós encontramos na vida estão dentro de nós, do nosso coração e da nossa mente. E é ali que nós precisamos deixar esta luz iluminar. Nós começamos o rito desta celebração lá fora, acendendo o círio pascal na fogueira abençoada, no fogo bento. E assim, a igreja, quase na penumbra, fez com que esta luz se destacasse. E assim nós fomos aumentando a nossa luz, cada um com a sua chama. Agora, é importante que percebamos que na dinâmica desta celebração, nós precisamos da luz do outro, que começou na luz de Cristo e foi passando de um para os outros. E é assim que nós vivenciamos a dinâmica de Jesus Cristo ressuscitado, levando a vida, levando o amor, levando a misericórdia. Então, irmãos e irmãs, que nós possamos, ao concluir esta celebração, realizar a partir de nós aquilo que aprendemos de Maria Madalena, Joana, Maria, mãe de Tiago e das outras mulheres. Elas foram e anunciaram. Nós rompemos o grande silêncio da quaresma com glória e o aleluia. E agora as nossas vidas renovadas em Cristo
precisam também iluminar o mundo onde nós estamos presentes, um mundo ainda cheio de muitos lugares, muitos corações necessitados da luz. Que nós possamos começar em nós, com as nossas famílias, com a nossa comunidade, fazendo com que a igreja seja de fato uma imagem viva do Cristo vivo e ressuscitado. Então que nós possamos viver bem esta celebração, os 50 dias da Páscoa, buscando fazer com que a mensagem do Cristo ressuscitado nos motive, nos renove no seguimento a Cristo e que nos fortaleça, para que mesmo diante das tribulações da vida, nós possamos crer que Ele ressuscitou. Então, vamos repetir juntos aquilo que escutamos do Evangelho, aquela frase, aquela afirmação daqueles dois homens: Ele não está aqui, ressuscitou. Juntos, Ele não está aqui, ressuscitou. Mais uma vez. Com esta mensagem da vida que se renova, nós vamos agora passar à liturgia batismal. Nem sempre nós temos catecúmenos, adultos, que sejam batizados nesta celebração. O rito do batismo também faz com que nós possamos entender que